Olá, muito bom dia, que Deus continue lhe abençoando, a você e também a sua maravilhosa família. É o que deseja esse amigo, irmão que vos fala, Alfredo Paulo. É um prazer estar aqui com todos vocês para mais um pensamento do dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020, e também para a oração que fazemos de segunda até sábado e domingo, 8 horas da manhã, horário do Brasil. Nós temos sempre a igreja em casa. Então você veja qual o fuso horário do seu país, do seu estado, da sua cidade, para que você participe conosco ao vivo, domingo, 8 horas da manhã, da igreja em casa, tá bom? Não esqueça aí de dar o seu like, de se inscrever no canal, de acionar também as notificações. Durante essa semana, vamos falar um pouco sobre João, capítulo 10, o livro histórico de João, capítulo 10. Jesus havia curado um cego de nascença e os judeus estavam questionando, Os fariseus, os líderes religiosos estavam questionando o cego em relação à cura dele. Inclusive, expulsaram o cego que havia sido curado da sinagoga por ele ter falado que quem havia curado ele era Jesus. Jesus então depois se revela ao cego, e você pode ler isso no capítulo 9, porque o capítulo 10 é uma continuação. Lembrando sempre que a Bíblia, ela não foi escrita em capítulos e versículos, tá? Ela foi escrita de uma forma direta. Porém, nós vamos meditar no capítulo 10. No versículo 1, Jesus diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que ele era realmente o Messias. Em outras palavras, Jesus estava falando exatamente isso. Porque os judeus não acreditavam que Jesus era o enviado, que ele era o Messias. E a cura do cego de nascença, na verdade, foi uma prova de que Jesus era o Messias. Só que os judeus, os líderes religiosos, eles não queriam aceitar isso, de forma alguma, de forma nenhuma. Tanto é que eles expulsaram da sinagoga o cego que havia sido curado. Porque o cego havia dito que aquele ali, que Jesus havia curado ele. E uma das profecias do Messias era essa: abrir os olhos aos cegos. Mas eles não aceitavam. Foi aí então que Jesus disse: olha, em verdade vos digo que o que não entra pela porta no aprisco, o aprisco das ovelhas, seria o judaísmo, seria aquele sistema religioso, e Jesus entrou pela porta, ou seja, fazendo tudo aquilo que tinha que ser feito, da forma certa, da forma correta. E Jesus diz que os outros, porque vieram outros, ou havia já vindo muitos dizendo que era o Messias que era enviado. E Jesus disse: olha, esses que
entram por outra parte, esse é ladrão e salteador. O versículo 2 ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, ou seja, o que entra pela porta, o que faz a coisa certa, as profecias, elas vinham se cumprindo, todas elas se cumprindo em Jesus, inclusive a cura do cego, como diz lá em Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para abrir os olhos dos cegos. Uma das profecias era essa. Então, Jesus estava fazendo tudo o que tinha que ser feito, entrando pela porta, fazendo tudo que havia já de profecia em relação a ele. Para este, o versículo 3, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Para fora de onde? Daquele sistema religioso. Exatamente isso. Você veja que enquanto o sistema religioso chama a pessoa para dentro, Jesus, ele diz que ele chama para fora do sistema religioso. Justamente o contrário, o oposto do sistema religioso. Mas nós vamos falar mais sobre isso amanhã, o versículo 3 e o versículo 4 também. Mas você entenda que o aprisco era o sistema religioso. E Jesus está usando essa analogia de pastor e ovelha porque eles entendiam muito bem essa linguagem de figura. Nós não somos ovelhas, nós somos seres humanos, nós somos filhos, tá? Mas Jesus usou essa analogia porque os judeus entendiam muito isso, porque eles eram pastores de ovelhas, a maioria ali cuidava de rebanho, então eles entendiam muito bem essa relação entre pastor, ovelha, eles entendiam isso. Não quer dizer que nós sejamos ovelhas, é apenas uma figura de linguagem, tá bom? Vamos à oração e amanhã nós vamos continuar com esse assunto. Ó Pai, amado e querido Pai Celestial, mais uma vez nós estamos aqui diante de Ti para Te agradecer por mais um dia que se inicia, por mais uma semana que estamos iniciando e Te agradecer também pela Tua compaixão e principalmente pela Tua misericórdia que nos alcançou, que nos tirou da escravidão, que nos tirou desse sistema religioso que explora, que escraviza e que manipula as pessoas como se elas fossem massa de manobra. Que o Senhor seja glorificado. E pedimos ao Senhor neste momento que essa misericórdia também alcance aquelas pessoas que ainda estão sendo escravizadas, que elas abram os olhos do entendimento e elas saiam dessa escravidão, elas sejam livres, Senhor. Oro também por aqueles que se encontram enfermos, doentes, que o Senhor venha tirar de sobre eles a dor, as infecções, as inflamações, que os remédios sejam eficazes, que o Senhor use também os médicos, os profissionais. Olha para aqueles, Senhor, que estão desempregados, que precisam de um emprego, abra portas, conceda paz, harmonia às famílias. É o que nós te pedimos de todo o nosso coração e te agradecemos. E todos os que creem, digam graças a Deus e assim seja. Meu irmão
e minha irmã, compartilhe com outras pessoas essa oração, esse pensamento. Esteja também no canal amanhã para mais um pensamento e uma oração. E eu quero agradecer as pessoas que têm contribuído conosco, as pessoas que têm nos ajudado voluntariamente. Muito obrigado a você. E se você deseja nos ajudar, se você deseja colaborar, tem aí na descrição do vídeo como que você pode nos ajudar, como você pode colaborar, tá bom? De forma voluntária. Olha, tenha um excelente dia, uma excelente semana, um forte abraço a todos e vamos em frente.